universo observável se estende por mais de 46 bilhões de anos-luz de distância em todas as direções a partir da Terra. Se pudéssemos olhar o cosmos de fora, os nossos livros de ciência e os nossos modelos matemáticos mais avançados nos diriam que veríamos uma esfera perfeita. Uma simetria impecável, onde a matéria, a luz e a energia estão espalhadas de forma totalmente igual, não importa para onde você aponte o seu telescópio. Quando os astrônomos finalmente conseguiram mapear a luz mais antiga e distante dessa fronteira final, eles encontraram algo que foi classificado como impossível. Um lado do nosso universo é completamente diferente do outro. Essa assimetria não é aleatória, ela aponta para uma direção específica. E as evidências não param de acumular. Neste exato momento, milhares de aglomerados de galáxias estão à deriva pelo espaço. Eles não estão flutuando ao acaso como deveriam. Absolutamente todos eles estão sendo arrastados, deslizando como folhas em uma correnteza invisível, rumo à mesma região do espaço sideral a uma velocidade inacreditável de 600 km por segundo. É exatamente como se algo gigantesco, algo que habita a escuridão além da borda do universo, estivesse puxando todos eles. Afinal, o que existe de verdade fora dessa borda? Será que o nosso universo tem um fim? E o mais assustador de tudo, o que é essa força colossal e invisível que está nos puxando para o escuro? Medições reais feitas por 3 telescópios espaciais diferentes que confirmam o mesmo pesadelo. A borda do universo tem uma estrutura bizarra e nós precisamos urgentemente descobrir o porquê. Quando falamos de universo observável, estamos falando de uma esfera imaginária centrada aqui, na Terra. Uma esfera com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Essa é a distância máxima que a luz teve tempo de viajar desde o Big Bang até chegar aos nossos olhos, levando em conta que o próprio espaço está se expandindo. Tudo o que está dentro dessa esfera, nós podemos ver, mesmo que seja apenas como brilhos fracos do passado. Tudo o que está fora, nós não podemos ver. E preste muita atenção nisso. Não é que não exista nada lá fora. É apenas que a luz dessas regiões mais profundas ainda não teve tempo de chegar até nós. A borda não é um muro de tijolos de onde você pode bater de cara. Ela é um horizonte. Mas aqui está o grande detalhe. Esse horizonte deveria parecer exatamente igual em todas as direções. O universo expandiu a partir do Big Bang, e ele expandiu de maneira uniforme. Essa ideia não é apenas um palpite. Ela tem um nome oficial: o princípio cosmológico. É o pilar absoluto de tudo o que sabemos sobre o cosmos. Se o universo não for igual em todas as direções, então absolutamente todos os nossos modelos de como ele se formou simplesmente não funcionam. E por muitas décadas, essa regra parecia ser a mais pura verdade. O pesadelo começou em 2001. Naquele ano, a NASA lançou a sonda WMAP, um equipamento de altíssima tecnologia, construído com um único objetivo: mapear o fundo cósmico de micro-ondas em uma resolução nunca antes vista. O objetivo era encontrar flutuações minúsculas de temperatura, as sementes invisíveis que deram origem às primeiras galáxias. E a sonda realmente as encontrou, mas ela também encontrou algo mais. Ela encontrou um padrão. Os cientistas descobriram um alinhamento em grande escala nas estruturas dessa luz antiga. Características gigantescas que se alinham umas com as outras em lados opostos de todo o céu observável. E o que chocou os pesquisadores foi para onde esse padrão apontava. As imensas regiões quentes e frias do universo inicial se alinhavam perfeitamente com o plano de órbita do nosso sistema solar. Deixe-me explicar a gravidade disso. Essa luz antiga se formou apenas 380 mil anos após o Big Bang. Isso aconteceu bilhões de anos antes do nosso Sol existir. Era como se o universo, em sua criação distante, soubesse exatamente onde nós estaríamos bilhões de anos depois. Como se estivéssemos em um local especial, o que quebra a regra número 1 da ciência. Em 2005, cientistas publicaram estudos analisando esse alinhamento bizarro. Eles deram a isso um nome sombrio e direto: o eixo do mal. Você pode estar pensando agora que tudo não passa de uma grande coincidência estatística. Nós humanos adoramos ver padrões em nuvens e em lugares onde não existem, certo? Um ponto muito justo. Então vamos falar de probabilidade matemática. O eixo do mal foi analisado e reanalisado pelos melhores supercomputadores do mundo. As chances de esse alinhamento ocorrer por puro acaso, uma falha aleatória da natureza, são de menos de 1%. Menos de uma chance em 100. E a história fica ainda mais sombria, porque o eixo do mal não está sozinho nessa bagunça cósmica. Em 2004, ao vasculhar os mesmos dados, os astrônomos encontraram outra cicatriz no universo: o ponto frio, uma região do mapa cósmico que é mais fria do que todo o espaço ao seu redor.
Estamos falando de uma queda de temperatura de cerca de 70 microkelvins. Esse ponto frio tem cerca de 1 bilhão e 800 milhões de anos-luz de diâmetro. É uma das maiores estruturas, ou ausência de estruturas, já identificadas. Ele fica na direção da constelação de Eridanos e, adivinhe, ele não deveria estar lá. A probabilidade de um vazio frio tão vasto existir por um simples acidente cósmico é de 1 em 50 mil. Os astrônomos ficaram desesperados por uma explicação racional. Em 2015, alguns pesquisadores descobriram um supervazio, uma região do espaço com muito menos galáxias do que o normal, bem na direção desse ponto frio. A teoria era que a luz, ao atravessar esse supervazio, perdia energia, e essa perda de energia fazia a luz parecer mais fria aos nossos telescópios. Problema resolvido, certo? Só que não. Tem um detalhe que faz os físicos perderem o sono. O ponto frio não é apenas frio. Ele está perfeitamente alinhado com o eixo do mal. Duas anomalias gigantescas, totalmente independentes na sua formação, e as duas apontam exatamente para o mesmo lado, para a mesma região escura do universo. Isso não deveria acontecer na natureza. O que nos leva à terceira anomalia, a cereja do bolo que ameaça destruir a cosmologia para sempre. Em 2008, uma equipe de astrônomos decidiram estudar algo mais palpável: o movimento de aglomerados de galáxias. Não estamos falando de estrelas solitárias. Estamos falando de grupos compostos por centenas ou milhares de galáxias inteiras, unidas por uma gravidade descomunal. Pelas regras do universo, esses aglomerados deveriam estar flutuando em direções totalmente aleatórias. Mas foi encontrado um pesadelo nos dados. Os aglomerados não estão se movendo aleatoriamente. Absolutamente todos eles, sem exceção na amostra observada, estão à deriva na mesmíssima direção. Eles estão fluindo pelo espaço sideral em direção às constelações de Centauro e Hidra, a mais de 600 km por segundo. Uma velocidade aterradora. A comunidade científica batizou essa correnteza macabra de o fluxo escuro. E isso é um problema sem precedentes, porque quando apontamos nossos telescópios mais poderosos para lá, não existe absolutamente nada naquela direção com força suficiente para puxá-los. Não há nenhum superaglomerado de matéria. Não há um mega buraco negro. Não há nenhum ímã invisível gigante que possamos detectar. O que significa que só nos resta uma conclusão lógica. Existe algo gigantesco e indescritível, localizado além da borda do nosso universo observável, que está exercendo uma atração gravitacional implacável sobre a nossa vizinhança cósmica. O que deixa tudo ainda mais estranho e inegável é que o fluxo escuro se encaixa de forma perfeita no padrão que vimos antes. Temos 3 falhas profundas na realidade, todas independentes umas das outras, e todas apontando rigorosamente para a mesma direção sombria. Então, o que tudo isso significa? Opção 1. É tudo uma enorme coincidência cósmica. O eixo do mal, o ponto frio e o fluxo escuro são apenas aberrações estatísticas não relacionadas. É possível? Sim. Mas quando você tem 3 medições independentes, mostrando o universo sendo puxado para o mesmo lado, acreditar em coincidência exige mais fé do que acreditar no impossível. Opção 2. Existe algo esmagadoramente massivo, muito além do universo que podemos ver. Algo puxando milhares de galáxias e distorcendo a luz mais antiga da criação. Essa é a chamada hipótese pré-inflação. Antes de o universo expandir de forma violenta na primeira fração de segundo, após o Big Bang, toda a matéria estava amontoada. Se existisse uma concentração monstruosa de matéria em uma região, ela poderia ter começado a puxar tudo ao seu redor com uma gravidade impensável. Então, de repente, o espaço expandiu mais rápido do que a luz. Essa estrutura colossal e monstruosa foi empurrada para além do horizonte que nossos telescópios conseguem alcançar. Nós nunca mais poderemos vê-la. Essa opção é fascinante, mas ela levanta um grande problema. Se algo tão gigantesco e monstruoso existe lá fora, significa que o universo é repleto de caroços, cheio de monstruosidades escondidas no escuro, e nós somos apenas um pequeno pedaço cego do todo. Hoje o supertelescópio James Webb está olhando para as profundezas do universo em uma resolução que beira o inacreditável. E sabe o que ele está encontrando? Mais e mais coisas que não deveriam estar lá. Ele está achando galáxias que se formaram cedo demais. Estruturas que são massivas demais e que se uniram de um jeito que quebra as leis da gravidade. E você? O que acredita que pode existir além da borda invisível do universo, grande o suficiente para arrastar milhares de galáxias de uma só vez?
Deixe as suas teorias aqui nos comentários, porque a ciência oficial já não tem mais as respostas. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem pelo nosso universo oculto.